Bom, então eu acho que eu não vou adicionar nem título, porque eu tô com medo de adicionar o título e não conseguir puxar. Vamos ver se vai. Não, peraí, volta pra cá. Volta pra cá. Hello. Ah, agora deu. Yes! Vai dar, gente. Vai rolar demais. Vai rolar demais de mostrar tudo. Opa, não é esse não. Vamos lá, vai rolar demais. Ei, Tatá! Ei, gente! Oi, oi! Então a live é agora, né? Às 5 horas que vai começar. E ela é só comigo. Eu vou fazer uma live sozinha mesmo para falar com vocês e a gente conversar sobre a minha carreira. Yes! Como professora universitária. Então, como professora universitária, saudades, saudades, Fernanda! Ei, Raquel! Minha cunhada, minha irmã maravilhosa! Ei, Dri! Ah, gente, pessoal lá do Sul também, olha que alegria, que alegria. Ei, professor Pedro. Ei, gente, que bom que vocês estão aqui comigo hoje. Eu vou falar sobre a minha carreira de professora universitária. Eu fui, né, a Camila me provocou, a Camila ontem eu fiz uma live e a Camila falou assim, ai, professora, beijo, Nilcinho. Beijo, beijo. Aí a Camila me provocou e falou assim, professora, faz uma live sobre sua carreira de professora universitária, porque eu quero ser professora. E aí eu falei assim, bom, eu tenho realmente uma palestra minha que eu faço sobre metodologias ativas e o que eu conto, né, da minha carreira de professora universitária. Ah, quem sou eu, Fernanda? Não, vocês que são o máximo. Então eu resolvi dividir com vocês hoje a minha carreira. Obrigada, Adri, obrigada. Eu que sou sua fã, grande arquiteta. Resolvi dividir com vocês a minha carreira de professora universitária e o que foi assim agregando, o que eu fui agregando ao longo desses 12 anos que eu leciono ética profissional. Bom, então, né, vamos esperar a turma entrar para dar às 17 horas certinho para todo mundo entrar. Enquanto isso, inspiração são vocês na minha vida. Olha, Natália Araújo, ex-aluna que está fazendo um trabalho maravilhoso, inclusive de coaching, né? A Natália é de coaching jurídico, de marketing jurídico, tá muito legal. A Flávia Bastos, ei Flávia, ei, que alegria. A Érica, minha amigona, morrendo de saudade de você, Érica, morrendo de saudade de sentar no boteco, a gente beber, escutar o sertanejo que você curte. Ei, Cris! Ei, Cristiano Malta é um grande coach. Esse é realmente um coach já profissional há muitos anos. Eu lembro quando o Cristiano comentou comigo que estava deixando direito para trabalhar com coaching. Não, você que sempre foi genial. O Barote é um grande professor também, ex-aluno, colega meu. Todo mundo aí. Maria, o Christian Alexandre é um aluno hoje no 7º período, mas muito à frente do tempo dele. A Ju Souza, que sempre fica de me ligar, nunca liga, mas eu tô sempre esperando. Amo demais, amo você, gente. Então, olha só, a live hoje é comigo e eu vou falar sobre a minha carreira de professora universitária. Espero que ajude vocês e espero que sirva, né, para vocês como uma inspiraçãozinha ou a gente busque, né, o que leva, né, a gente à carreira. Eu costumo dizer em sala de aula, e isso muita gente participa, que é a carreira que escolhe a gente, não é a gente que escolhe a carreira, né? Muita gente vira e fala assim, professora, eu quero seguir tal área na advocacia, tal área no direito. Não é assim, né? Assim, a gente escolhe a área, né? A gente tá vendo que a gente não tem controle sobre tudo na vida, né? Que a gente gostaria de ter. Hoje estamos aqui em quarentena, né? Em quarentena e não é por causa, né? É porque, né? Nós estamos aqui, nós fizemos vários planos para 2020 e ninguém até hoje conseguiu, né? Conquistar esses planos todos, até porque estamos realmente, a nossa vida deu uma guinada e uma mudada completamente. E isso, né, parte, né, desse princípio de que realmente a gente às vezes não escolhe e a gente não tem essas escolhas na vida. As oportunidades, elas aparecem. Mas nada impede da gente sonhar e da gente continuar sonhando em alcançar aquele objetivo que a gente tem. Bom, a minha carreira de professora universitária, ela foi assim. Eu entrei na faculdade com um sonho. Entrei na faculdade com um sonho realmente de salvar o mundo.
Eu queria ser aquela super heroína, ser justiceira, fazer justiça, salvar tudo e todos. Saí de uma escola técnica de administração gerencial no Sebrae, e aí eu queria trabalhar, gostava muito de marketing, tinha o direito na veia, e o meu pai era advogado. E pelo fato do meu pai ser advogado, eu neguei muito direito, porque eu não queria ser aquela filhinha do papai, porque eu sou filhinha do papai, assim, de conviver com eles, de estar sempre com eles, não no sentido pejorativo, né, mas no sentido bom, de aproveitá-los ao máximo. Inclusive, mamãe tá aqui me assistindo, papai também deve estar assistindo, um beijo pra vocês, amo vocês demais. Mas o papai, como meu pai era advogado, eu ficava negando isso, falando assim, não vou ser a filhinha do papai que vai fazer o direito porque o pai faz e porque o pai é advogado. Então eu neguei muito direito na minha vida, até um dia então que eu viajei, fui morar fora e um grande professor, que chegou a ser professor meu na faculdade depois, que foi o professor Sérgio Mourão, ele virou pra mim e falou assim, Maria Flávia, para de negar que você é advogada, para de negar que você vai fazer o direito, porque o direito tem tudo a ver com você, porque você é advogada, você fala igual advogada, você pensa igual advogada, então você vai ficar negando isso até quando? Não nega não, encara e vai. Então eu resolvi realmente conhecer de fazer o direito, não por causa do meu pai. Tenho muita admiração por ele. Tudo que sei na minha profissão, ele me ensinou, mas fui fazer direito por causa minha. E porque eu queria realmente salvar a humanidade. Eu sempre quis, né, ser a justiceira e salvar o mundo. Então eu tinha esse ideal de salvar a humanidade. Bom, tinha acabado de sair da escola do Sebrae e eu lembro que nos 3 primeiros períodos, né, no terceiro período, um professor, então, ele no meio da sala de aula, sempre tem aquelas questões assim, de como é que funciona, né? Como é que você quer fazer? O professor sempre pergunta, né? O nome e o que você pretende fazer na vida profissional. E aí, de frente a essa pergunta, quando o professor me perguntou o que eu queria fazer na minha vida profissional, eu tinha acabado de sair de uma escola de gerenciamento de empresa e falei assim, vou ligar um com o outro, né? Eu quero trabalhar com direito de marketing. Eu quero fazer direito de marketing. Aí, o professor virou e falou assim, isso não existe. Como é que você vai fazer direito de marketing? KKKKKK. E a sala inteira riu. E aquilo pra mim foi uma frustração tão grande, mas tão grande, que eu desisti do meu sonho de direito de marketing. Eu desisti mesmo e não por culpa dele. Hoje eu vejo isso muito mais por uma culpa minha do que por uma culpa do professor. Porque como é que eu deixei assim de lado um sonho porque alguém falou que não conseguiria, que não era possível e que não existia isso, né? Então, diante daquela negativa, eu fiquei muito frustrada e abri mão. Esqueci o direito de marketing na minha vida. Bom, formei. E essa é a foto da minha comissão de formatura. Eu sempre mostro pra vocês essa foto quando vocês formam, né? Quando vocês se formam na faculdade. Eu gosto sempre de colocar essa foto, por quê? Porque o momento da faculdade é único na vida da gente. A gente estabelece muitas grandes amizades e um carinho muito grande, né? Eu tenho aqui amigas participando comigo que são advogadas e que estudaram comigo no Sebrae. E quando eu formei na faculdade, todos eles eram muito meus amigos. Eu era a única mulher da comissão de formatura. A faculdade de Direito ainda não tinha dado essa guinada e não tinha virado o que ela é hoje, né? A gente chega hoje numa faculdade de Direito, a sala, a maioria são mulheres. E isso é muito legal, né? Mas na minha época ainda não tinha isso. Ei, doutora Priscila, obrigada pelo prestígio. Então, quando eu formei, eu tinha minha turma de colegas, de amigos. Todos esses profissionais são grandes profissionais. Eu nunca mais tive notícia, mas vocês que estudam na Dom Helder estão reconhecendo que ao meu lado está o professor Gustavo Silva. Então, o professor Gustavo Rocha. Então, o professor Gustavo Rocha, ele é professor na faculdade, estudou comigo na Milton Campos e nós fomos reencontrar depois na vida profissional lecionando. E essa questão, né, do direito, né, eu nunca escolhi, né, o direito que eu atuo, mas quando eu formei, meu pai trabalhava na área do direito de família, empresarial e civil, e ele começou então a me passar os casos de direito de família. Então eu me tornei advogada de direito das famílias. Inclusive, gravei um podcast com o professor Luiz André, o da Domcast. Depois eu vou disponibilizar e vou divulgar esse Domcast para vocês,
que foi um Domcast do Direito das Famílias, e lá eu explico por que eu faço questão de falar direito das famílias e não acho frescura falar em direito das famílias. Então, quando eu formei, né, eu fui trabalhar com o direito das famílias, o direito das famílias me escolheu, mas fazendo sempre, né, estudando muito, faculdade de direito. Direito é uma área que a gente nunca para de estudar. E aí, estudando muito, eu fui fazer um congresso no Rio e me deparei com o seguinte livro: Direito do Marketing. Aí eu olhei o livro e eu falei assim, não tô acreditando. Porque, primeiro, que era o direito que eu queria fazer. Segundo, que eu não imaginava nunca que existisse. E terceiro, ainda que não existisse, ele poderia ter sido criado por mim. Mas foi a palavra de um professor, a risada de uma turma, um constrangimento que eu passei, que eu simplesmente larguei de um sonho. E isso é muito sério, quando a gente larga de um sonho em razão dos outros. E não, né, porque por vontade sua. Eu fiz o direito por vontade minha, mas eu não tive a convicção de ir atrás daquele direito que eu escolhi por vontade minha. Em que pese hoje o marketing está voltando muito na minha vida com a questão da ética profissional, que você sabe muito bem disso. Mas nada é por acaso, né? Então, por isso que eu falo, a gente nunca deve abandonar os nossos estudos, os estudos dos nossos sonhos. Então, quando eu me deparei com o livro, eu falei assim, sacanagem. Mas enfim, né? Bola pra frente, vida que segue. Fui exercer a minha advocacia do direito das famílias, até um belo dia que o meu pai quebra o pé. E o meu pai lecionava na Dom Helder Câmara. Eu tinha 5 anos de formada. Meu pai quebrou o pé no Réveillon, no Rio de Janeiro. Ninguém deu a mão para ele, ninguém ajudou ele a se levantar, a procurar um hospital, nada. Mas então ele se levantou e foi caminhando, voltou para o apartamento e procurou um hospital no Rio que disse que ele tinha uma luxação no pé. Ele não estava com o pé quebrado, não tinha ainda sido identificada a fratura. Ele ficou fevereiro, março e abril trabalhando, né, e na faculdade, na Dom Helder Câmara, que ele lecionava e tinha, né, e já existia a Dom Helder Câmara há 4 anos, mais ou menos 4 anos e meio. E ela estava indo para o 5º ano de Dom Helder Câmara. Bom, quando ele voltou para Belo Horizonte, o pé continuou inchando muito. Ele procurou um médico que falou assim, que fez uma radiografia, um raio-x diferente nele e descobriu que ele estava com uma fratura e que ele teria que operar da noite pro dia. Então ele chegou em casa e disse assim, eu tinha 5 anos de formada, Maria Flávia, amanhã você vai lecionar no meu lugar. Em abril, a turma já tinha começado com ele, eu ia pegar a turma no meio. E aquele momento pra mim foi assim, tá, e aí? E eu vou chegar lá e vou falar o quê? E nesse primeiro momento, né, quando nós somos desafiados, a gente sempre tem aquele ímpeto de falar não, de negar, de falar eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso. E eu me atirei mesmo, eu fui, vai tá com medo, vai assim mesmo, né? Ontem a Natália tava até citando essa frase que ela gosta muito, a Natália Aleixo, e aí eu falei assim, realmente, a gente vai com medo mesmo. Então, quando eu perguntei pra ele o que eu ia lecionar e o que eu tinha que falar, ele falou assim, olha, nossa lei é essa aqui, a lei 8.906 de 94. Eu estou nessa parte, eu lembro direitinho qual era a parte, que era a Sociedade de Advocacia. Eu estou nessa parte, Sociedade de Advocacia. E você chega lá e fala o que você sabe. Eu falei, pai, eu tenho 5 anos de formado. Você, o senhor, né? O senhor tem 35. A diferença são 35 anos de profissão. Eu não sei se vai dar certo. Não, Marafa, vai dar tudo certo. Chega lá e fala. Bom, encarei esse desafio e tomei essa turma, né, de ética profissional. Uma vez na ética profissional e uma vez que eu me tornei a professora da cadeira de ética profissional, o que eu fiz? Eu fui então voltar para a sala de aula. E aí eu voltei e lembrei de uma professora que eu tive no cursinho Prolabore, a professora Andréia Toné, que eu sempre me refiro a ela com muito carinho e ela sabe disso. E eu voltei para a sala de aula de todos os cursinhos para estudar ética profissional. Eu lembrava dela, que eu gostei muito do cursinho e da aula dela. E eu voltei com professora, com a carteirinha da OAB, advogada, já não estava fazendo mais prova da OAB, mas fiz
Prolabore, Pretório, todos esses possíveis e imagináveis. O Irã Carvalho, né, aquele professor, gosto muito também de processo civil. Fui ter todas as aulas possíveis e imagináveis, assim como até hoje eu assisto todas as aulas de ética profissional que aparecem online. Hoje, com um valor de juízo muito maior, afinal de contas, eu tenho experiência de 12 anos estudando as nossas legislações, né? Mas naquela época eu fui então formar a minha aula, porque meu pai não tinha sequer um plano de ensino. Então eu tinha que fazer o plano de ensino também da matéria. Bom, e aí eu tinha então a minha aula dos sonhos, né? Capitão, o meu capitão, né? A Sociedade dos Poetas Mortos, que para mim é o maior exemplo de professor que a gente tem. Lembrei daquela época do meu professor, que me desencorajou a perseguir um sonho. E a partir desse dia, então, que eu assisti, né, Sociedade dos Poetas Mortos, e vi ali um grande exemplo de professor, eu falei, né, comigo mesmo, eu falei assim, olha, eu quero ser essa professora que incentiva o aluno a sonhar, que incentiva o aluno a perseguir o seu projeto de vida, o seu propósito, que não fala não é possível, mas que fala sim, você pode e só você pode fazer isso por você, mais ninguém. E com isso, né, essa Sociedade dos Poetas Mortos, né, da Sociedade dos Poetas Mortos, aí então eu fui construir a minha sala de aula. E aqui sou eu em uma das aulas que eu subo em cima da mesa. Né, a coordenadora Ana Célia, né, ela passa até mal quando chega a aula de subir em cima da mesa. Eu acho que ela tá adorando o online, que eu não tenho que subir em cima da mesa. Mas é realmente assim, uma emoção muito grande quando eu leciono, e é uma coisa assim, que vem muito do coração mesmo, a gente poder compartilhar, né, e eu participar um pouquinho que seja da educação dos futuros profissionais da carreira jurídica, né, e do poder judiciário, que é o que eu falo com todos vocês, meus alunos. Amanhã eu vou lecionar com vocês, amanhã eu vou ser aluna de vocês, amanhã vocês vão estar lá na OAB dando uma palestra e eu na plateia, amanhã eu vou despachar com vocês, amanhã eu vou advogar ex-adverso contra vocês, amanhã eu vou, né, vai ter um meu processo e vai ter um parecer do Ministério Público da lavra de vocês. Obrigada, Regininha, obrigada. Então, assim, eu sempre, né, tive isso como muita bênção, participar da vida profissional, da educação, né, da vida profissional, um pouquinho que seja daquele que amanhã fará parte, né, e trabalhará, né, irá trabalhar junto comigo em prol da justiça e da paz social, que são os maiores valores que a gente tem hoje numa sociedade. Bom, dentro de sala de aula, então, eu subi em cima da mesa e subo em cima da mesa até hoje para ensinar um artigo que fala sobre a incompatibilidade da advocacia com a função de membros do Poder Legislativo que compõem a mesa das casas, né, legislativas, das assembleias legislativas. Então, eu quando falo, né, dessa matéria, eu sempre subo em cima da mesa. Só que, querendo ou não, por mais que na hora que eu subi em cima da mesa, as pessoas podem até olhar, eu comecei a reparar que enquanto eu subia em cima da mesa, os alunos estavam ficando assim, igual está aqui passando para vocês. Vocês estão vendo, não estão? Igual tá aqui, os meninos todos, sim, no celular. Todo mundo no celular. E até que assim, quando falava assim, um do lado falava assim, ó, subiu em cima da mesa, ela subiu em cima da mesa. Aí o outro, aí que olhava pra cima pra ver que eu tinha subido em cima da mesa e tirava foto pra mostrar que eu tava em cima da mesa. Mas eu comecei a reparar que o aluno, ele estava realmente ficando pregado, né, na rede social, no aparelho eletrônico, no aparelho de celular. E realmente isso é muito frustrante para o professor, porque a gente está ali para compartilhar uma coisa que a gente ama, que faz parte da vida diária nossa, uma coisa que a gente sabe que amanhã vai ter muito valor para vocês na vida profissional, que vai ser fundamental. Mas às vezes você tá ali, né, pregado com o celular, porque realmente o celular vicia, a gente sabe disso. Bom, e aí eu comecei a pensar, né, e a pesquisar, gente, o que eu vou fazer com esse aluno? Quem que é esse aluno que está na minha sala de aula e que está com o celular na mão?
né? Será que é uma falta de respeito ou não? Será que é isso, né? Vamos procurar saber. Então eu fui procurar saber, né? Porque a gente não pode julgar assim sem conhecer. Então eu fui procurar conhecer. E vi que das nossas, né? Aqui é um dado de 2019, do ano de 2019. Então, por esse dado, todos aqueles que têm, né, que passam, né, que tem quanto tempo eles passam em mídia social, né? Então, todos aqueles que têm uma mídia social, né, eles passam 9 horas e 29 minutos na internet. Todos têm uma mídia social, mas tem um aparelho eletrônico, eles passam 9 horas e 24 minutos, né, nas mídias sociais, eu acho, se não me engano. Não, na internet. Dessas 9 horas e 29 minutos que eles ficam, que o brasileiro fica na internet, ele fica 3 horas e 34 minutos nas redes sociais. É muita coisa. Além disso, né, ele fica 1 hora e 19 minutos isso num dia, escutando música. Então você pensa assim, quanto que a pessoa está, né, na mídia com um aparelho eletrônico, né? Quase que o dia inteiro acordada, o tempo que ela fica acordada, ela fica conectada, ela está conectada. Isso faz parte do ser humano. E aí eu achei esse livro, Growing Up Digital, de 1997, que dizia assim lá, né? Em seu livro, Growing Up Digital, a ascensão da geração, o autor Don, né, afirma que um estudante da atualidade terá sido exposto a 30 mil horas de informação digital quando chegar aos 20 anos. Se isso tinha sido publicado em 1997 e nós estávamos no ano, né, de 2007, que foi quando eu comecei a dar aula. Não, aí depois que veio a revolução, né, mais a digital, foi mais ou menos 2013, que os meninos começaram a ficar antenados em celular, 2015, 2016, que realmente o aparelho celular passou a fazer parte da sala de aula, né? Então, eu comecei a perceber que, né, esse aluno que o Don Tapscott, sei lá, tava falando, né? Esse aluno que o Dom tava nos dizendo, tava me contando, era um aluno que hoje estava dentro da minha sala de aula, que era o jovem com 30 mil horas de informação digital. E é muita informação. 30 mil horas de informação digital, gente, é muita coisa. É muita informação, é muito dado para você conseguir processar. E que cada vez a gente absorve mais informações digitais, né? Isso não tem fim, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Então negar, né, a tecnologia e negar isso na juventude é muito errado, é muito triste. Eu gosto muito dessa parte que eu trago e falo a respeito das frases, né, que a gente tem a respeito da juventude. Olha só, eu vou ler para vocês as frases, se vocês me derem licença, tá? Bom, nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa das autoridades e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem seus pais e são simplesmente maus. Olha a outra frase. Não tenho mais nenhuma esperança no futuro de nosso país. Se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, desenfreada e simplesmente horrível. Nosso mundo atingiu seu ponto crítico. Os filhos não ouvem seus pais, mas seus pais. O fim do mundo pode não estar muito longe. Olha, tinha razão, quem sabe? Essa juventude está estragada até o fundo do coração. Olha, essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens... Essa aula magna é ótima, Fábio, te adoro. É outro grande ex-aluno e advogado. Essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter nossa cultura. Eu acho essas frases sensacionais. Por quê? Porque essas frases, gente, elas são de Sócrates, de Hesíodo, do sacerdote do ano de 2000 anos antes de Cristo, e a última ela foi encontrada escrita num vaso de argila descoberto nas ruínas da Babilônia. Ou seja, tudo antes de Cristo. A mínima aí é 470 anos antes de Cristo.
Ou seja, conclusão, a juventude, ela foi sempre estigmatizada. E por que a juventude sempre foi estigmatizada, sempre foi condenada, né? Juventude não pode, juventude não respeita seus pais, não respeita os mais antigos. Por que isso? Porque juventude quebra paradigma, porque juventude traz o novo, porque juventude, ela quebra aquele meio social e traz, né, a evolução humana no pensamento humano. Então a juventude ela é muito importante pra gente, porque se hoje nós somos os que somos, né, é pelas juventudes que vieram e que lutaram por questão dos direitos, como a gente vê muito por aí, a gente tá vendo, né, a juventude hoje lutando e continuando nessa luta. Então, para que negar, né, a informática, o eletrônico e o digital dentro de uma sala de aula? Isso é nonsense, né? Isso é assim, isso é você olhar para trás e ficar assim, eu quero ficar aqui nesse status quo, não vou aceitar a vida digital, não vou aceitar esse novo mundo e vamos voltar a ser, né, tradicionais, aquela coisa. Não é por aí. A gente realmente tem que abrir o universo, abrir a mente para isso. E trabalhar, ser professora é sempre, né, uma das funções nossas, é sempre a gente buscar falar a língua dos nossos alunos, né? Então, por isso que eu tô aqui no Instagram com vocês, por isso que eu faço questão de saber o que vocês estão fazendo, falando, sobre o que vocês estão pensando, quais que são as discussões, porque eu aprendo muito com vocês, e aprendo mesmo, porque a juventude, né, nesses 12 anos que eu leciono, costumo falar, eu muito mais aprendi do que eu lecionei. Isso vocês podem ter certeza. Mais de 5.000 vidas já se passaram por mim. Agora mais de 6.000 vidas já se passaram por mim, né? E 6.000 alunos. E aprender com 6.000 alunos, com a vida de todos eles, é um preço que a gente não tem como pagar. Isso é impagável. Isso é uma construção minha, que eu trago um pedacinho de cada um naquilo que eu sou hoje, na Maria Flávia que eu sou hoje, cada dia me transformo, né? Então, hoje o que a gente vê é uma tecnologia, né, sendo incluída não só aí dentro de sala de aula, mas no nosso caso, no próprio direito. E aí, encucada com aquilo, eu falei assim, bom, né, então vamos ver o que tem de novo, o que tem de legal para essa tecnologia. E a faculdade Dom Helder começou a fazer aquelas coisas assim, de ensinos de metodologias ativas, né? Hoje já temos a sala de metodologia ativa, mas antes de ter sala de metodologias ativas e alternativas no ensino, a gente já tinha esse incentivo para os professores fazerem as aulas de metodologias com as metodologias ativas. Como eu sou a única professora de ética profissional, e graças a Deus, né? Vocês gostam de mim? Yes! Eles nunca me chamaram para participar das metodologias ativas da faculdade. Eu ficava assim, me chama que eu vou, me chama que eu vou. Não, professora, agora não, depois você vai ter, todo mundo vai um dia. Bom, cá estou até hoje esperando a minha oportunidade de ir para as metodologias ativas. Mas fui eu, Maria Flávia, correr atrás e buscar o que eram as metodologias ativas. A gente não pode se contentar com não. Eu nunca mais, depois que eu vi o direito de marketing, né? Eu nunca mais me contentei com não. Então, realmente, eu fui buscar e fui para as salas de aulas para estudar metodologia ativa e saber o que era metodologia ativa e como ela poderia crescer no meu ensino dentro das minhas salas de aulas. E aí eu descobri o seguinte, que as metodologias ativas estavam desenvolvendo e ajudava a desenvolver no aluno uma coisa que hoje era muito importante e que poucos alunos tinham quando saíam da faculdade, que é o que nós chamamos de soft skills, ou seja, a inteligência emocional. Essa inteligência emocional, né, a gente não identifica tão fácil, né, em alunos que saem de uma faculdade simplesmente naquele ensino convencional. Porque o ensino convencional, gente, aquele professor lá na frente, né, com os alunos assistindo, e só ele como orador, e vocês participarem da aula, esse ensino convencional, a gente tem até hoje, a gente vê que ele não acresce muito, porque o aluno fica ali mais entretido com o que tem no celular, ou se dispersa, né, não tem uma troca.
E o legal, né, nas aulas de metodologias ativas é porque ela traz o aluno para participar da sala de aula. Então, tira o professor como a única referência e como o ator principal de um palco e coloca o professor como mediador para tornar o aluno protagonista do seu próprio aprendizado. E isso é fantástico. Isso é um trabalho lindo. Por quê? Porque vai desenvolver a autoconfiança, vai desenvolver a questão de segurança no aluno, a questão de empatia, de solidariedade, de saber escutar o outro, de estar aberto a outras, né, opiniões, a outras crenças, ao debate. Então, essa autonomia do aluno e a questão da metodologia ativa é muito importante a gente desenvolver isso, né? Eu já tive alunos que saíram da faculdade e me ligaram falando assim, professora, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã, o que eu falo? E eu, ai meu Deus, o que você fala? Chega lá e se apresenta, fala normal, né? Mas essa insegurança daquilo que vocês são capazes, daquilo que vocês são realmente, né? Porque a gente forma, né, na faculdade, a gente tem todas essas habilidades lá com todos os professores e a gente tem que começar a desenvolver a gente, né, também sozinho. Na faculdade é muito mais fácil quando o professor fala assim, estuda do capítulo 5 ao capítulo 6 do livro de Nelson Roosevelt, né? Quando você sai da faculdade, você não tem mais o professor te indicando o que você deve estudar ou não. Você que vai saber o que você vai estudar sozinho e o que é necessário você estudar para você não ficar para trás na carreira. Bom, a metodologia de aprendizagem ativa são excelentes. Paulo Freire que o diga, sem dúvida, Natália. Sem dúvida, você no direito da escola, você tá vendo isso muito. E aí, então, eu fui buscar, né, estudar sobre essa educação 4.0. Coragem, né, Nelson? Nelson, hoje em dia, talvez. Não, mas ele é bacana. Vamos lá, eu gosto muito dele. Na área de direito de família, ele tem grandes posicionamentos. Bom, na educação 4.0, a tecnologia, então, ela ganha espaço. A inteligência artificial, a linguagem computacional, a realidade virtual é aumentada, o Big Data Analytics para a criação de ensino personalizado, a criação de makerspaces como laboratórios de experimentação, as soluções de ensino inovadoras que privilegiam as metodologias ativas de ensino e o processo de learning by doing, o aprender fazendo. Eu vi essa frase sobre essas técnicas todas de metodologias ativas escrito por um professor, né, que é o professor José Mota Filho, que inclusive tem Instagram e eu vou passar para vocês. Então, quando o professor José Mota, né, quando eu li isso do professor José Mota, eu fui atrás dele e falei assim, eu vou ter aula com esse professor. Porque, gente, uma coisa que a gente percebe quando a gente vira professora é que a gente tem que voltar para a sala de aula e que a gente jamais vai sair da sala de aula. Porque um bom professor, ele se faz todos os dias sendo um bom aluno e cada vez melhor aluno. E isso eu posso falar de carteirinha, porque quando eu era mais nova, a mamãe vivia brigando comigo para eu estudar, né? Nossa, você tem que estudar, Maria Flávia. Eu ficava assim lá na média, né? E com o passar dos anos e dos tempos, né, mesmo, é que eu fui valorizando o estudo. Hoje, como professora, eu valorizo muito mais uma sala de aula e um estudo do que qualquer outra coisa. Então, a gente começa a aprender isso e a gente volta cada vez mais para dentro de sala de aula. E eu fui ter aula, então, com esse professor, que é o professor José Mota. Ele tem um Instagram, o arroba dele é @prof.mota, com 2 T's, e ele faz esse trabalho de metodologias ativas. O que eu aprendi com tudo isso, né, nesse tempo todo? E o que a gente pode tirar, então, né, dessas conclusões, né, como conclusão e da minha carreira como professora universitária, para eu abrir agora para a pergunta de vocês. Bom, primeira coisa, como professor, a gente não deve matar nunca o sonho de um aluno. Muito ao contrário, a gente deve sempre incentivá-lo. Segunda coisa, como professora, a gente tem que voltar para a sala de aula. E cada dia nós somos mais professores, somos melhores professores sendo melhores alunos. Então, a gente tem que realmente nunca parar de estudar. A advocacia já é isso, né? A gente nunca para de estudar. Mas estar em sala de aula para um professor é muito importante. Então, a gente nunca pode parar de estudar. E terceira coisa, né, é fazer isso com amor.
Ainda que a profissão te escolha, né? Se deu um clique, é o amor que nos mantém ativos. Porque quando você comunica com amor, a comunicação e o aprendizado é outro. Quando você chega naquela sala de aula e aquela professora tá lá cansado, né? E dá aula escornada e fala... Não. Eu chego em sala de aula e falo, bom dia, boa tarde, boa noite. Você vai falar assim, lá vem ela, o que é que ela tomou hoje, né? Porque é assim. E aí eu tenho que descobrirem que isso faz parte do meu dia a dia, que eu chego 7h40 da manhã realmente gritando um bom dia, toda animada e toda feliz. Mas por quê? Porque eu tenho essa vibe de chegar em sala de aula e ver o quanto eu sou abençoada por estar lá. E o quanto essa troca nossa é muito válida para mim. Então, quando a Camila me propôs, né, fazer contar para vocês a história, né, de como lecionar, de como foi a minha história como professora universitária, eu quis fazer essa introdução contando a minha história para vocês, mostrando para vocês o que é... Eu tomava 3 cafés nesses dias para acompanhar a Maria Flávia. Pois é, mostrando para vocês o que eu posso, né, trazer para vocês dessa minha experiência, mas falando para vocês que todos vocês são capazes de ser excelentes professores. E que faculdade, gente, o professor, ciências humanas, eu acho isso tão bom, tão fantástico, porque eu falo isso muito com vocês, todos vocês já escutaram isso de mim. Quando às vezes vocês chegam e falam assim, professor fulano de tal, isso. Eu falo assim, olha, pensa pelo lado positivo. Nós estudamos ciências humanas. Ciências humanas é saber tratar com o outro, né? Não adianta você sair de uma faculdade onde todos os professores são bonzinhos, super flexíveis, super conversados, super abertos, né? E chegar no poder judiciário onde você tem juízes vaidosos, advogados estrelas, né? Essas situações todas, não só juízes, advogados, mas assim, todo mundo, né? O ser humano, ele tem essas, né? Não tem ninguém que é santo, né? Nós todos temos defeitos, existem esses defeitos todos. No mercado também. Então, quando você consegue lidar e trabalhar com essas pessoas e conseguir, né, ter aquele jogo de cintura, aquela capacidade, inteligência emocional para tratar com essas pessoas é muito importante. Então, na faculdade de Direito, é necessário ter essa diversidade de professores para você lidar com essas dificuldades e sempre com esses desafios. Então, agora, eu me coloco à disposição para responder as perguntas de vocês. Ok? Camila, você tá aí, Camila? Ei, Carol! Compartilhei um post seu hoje, Carol. Tá nos meus stories. Parabéns pelo texto. Vamos lá, tem perguntas aqui. Tem uma pergunta. Vamos ver. Peraí, cadê? Não. O que é isso? Não, isso aqui era carinha. Não, era só carinha. Então pergunta, Camila. O que você quer? Diga. Professora, vai deixar a live salva? Vou deixar a live salva. Não, fizeram até um canal do YouTube pra mim. Eu tenho uma grande melhor amiga que falou assim, Maria Flávia, você tem que ter um canal do YouTube. Já tem várias pessoas que falam isso há alguns anos. Aí, a sorte dessa pandemia, inclusive, foi um kit de blogueirinha que me mandaram comprar e eu comprei. E, assim, eu tinha isso guardado lá no escritório. Hoje eu tô usando. Mas nós vamos lançar esse canal do YouTube. Eu e a minha grande amiga, minha melhor amiga, Regiane. E a Regiane já fez até um canalzinho e tal. Depois eu quero ver se eu consigo transferir esse vídeo também pro canal do YouTube. Não sei como é que faz isso. Bom, como conciliar a carreira de advogado e professor em alta performance? Adorei o alta performance, Fábio. Bom, alta performance pra você, Fábio, é uma coisa que você tira de letra. Afinal de contas, você sempre foi um bom aluno. O Fábio já formou, tem quantos anos, Fábio, que você formou? 7, 8? Quanto tempo de formatura? Bom, o Fábio vai responder aqui pra gente. O Fábio é um grande aluno, sempre sentado na primeira carteira, ele e o Dudu, os dois grandes amigos e a turma toda, Bárbara, o Felipe, todo mundo, Tiaguinho, todo mundo. 4 anos de formado, 4 anos de formado. Então, e hoje já assim, ganhando causas super difíceis e causas que estão sendo noticiadas no TJ, no canal de notícias do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Como professora, eu fico realmente inchada e orgulhosa, né? Enfim, mas você, como trabalhar a advocacia e o lecionar, né, em alta performance? Bom, Fábio, uma coisa que eu descobri com o tempo é que realmente você é um ser humano e que você não dá conta. Eu lecionava para 16 turmas no início, né? Não se esqueçam que eu tinha TGP, também que eu lecionava.
E com o tempo eu vi que realmente isso não é possível. Até o dia que a Ana Célia falou assim, não, Maria Flávia, calma, porque senão você vai pifar aqui dentro e não dá. Então eu diminuí a minha carga de horários. Então hoje eu tenho 6 turmas, trabalho com 6 turmas e tenho uma anja e um anjo que me ajuda no escritório com todo da faculdade, que é a Ana Luísa Vieira. Se ela estiver nos assistindo, muito obrigada, Ana Luísa, por tudo. E eu tenho muita gratidão por isso. Então a gente tem uma parceria muito boa. E eu comecei a fazer também, antes da gente entrar na situação, na questão online, porque hoje no online a gente corrige as provas, mas eu tenho um aplicativo que é o aplicativo, como é que chama, gente? Até uso que eu me esqueci, que chama GradePen, que ele já ele leva um QR Code para a prova, e eu leio o QR Code e já sai o meu gabarito pronto. Então a prova já sai praticamente corrigida. Então isso para mim foi muito bom, porque a gente tem diversas tecnologias favoráveis ao uso do professor. E uma delas são as provas fechadas, você ter habilidade, então com o QR Code, você ter a capacidade de fazer essas provas com o QR Code. Bom, questão de timidez, né? Quem é tímido? Gente, eu era muito tímida. Eu era super tímida até os meus 15, 17, até os meus 15, 16 anos eu era tímida. Aí eu conheci 2 grandes amigas, que uma até passou por aqui, a Érica e a Joana, que foram uma grande revolução na minha vida também, que eram já, né, grandonas assim como eu, tal, muito expansivas e não sei o que e tal, e começou ali. No Sebrae, por aqui tem a professora Priscila, a advogada Priscila, que mora em São Paulo hoje, que estudou comigo no Sebrae. No Sebrae desenvolvi muito essa questão de participar de grupos e tudo mais, mas sempre fui tímida. Mas para lecionar, né, quando você chega o primeiro dia de aula, lógico que você vai ter aqueles, né, você não nasce pronta para ser professora e nem para ter oralidade. Eu treinei muito e treino até hoje no espelho. Por quê? Porque, gente, no espelho é ótimo. Quando você tá no espelho, você começa a conversar consigo mesmo. Começa, né, conversar consigo. Quando começa a ler, a estudar aquilo que você fala, a falar, né, o que você tem no texto, o que você trabalhou, a apresentação que você trabalhou, isso quebra a timidez. Você olhar nos seus olhos e falar, sempre com a voz pra frente. Fazer trabalho de exercício vocal, alonga o pescoço, né? Mexe com a boca, faz todo esse exercício de voz pra ter a voz pra frente. Lembrar sempre de olhar para todos os alunos. Por quê? Porque você não tá dando aula só para um aluno, né? Às vezes você chega palestrante e fica assim, só falando para uma pessoa. Né? E ainda mais quando a pessoa faz muito assim pra você, a tendência é você dar atenção pra ela, porque você tem ali uma interação e você tá se comunicando com ela. Não se prenda naquela pessoa. Lembre-se que tem toda uma plateia, tem todo, né, uma turma que você tá ali lecionando. Então você tem que dar atenção a todos. Ei, Renata, ei, saudades! Então você tem que ter esse jogo, né? Lembrar que você tá ali na sala de aula, mas como mediadora, aceitando as perguntas de todos, que eu acho isso muito importante, né? Tem professor que não gosta de pergunta dos outros, eu acho fantástico, cresce a minha aula, né? Mas realmente tem algumas perguntas, às vezes, que param muitas aulas, e dependendo da aula, não dá pra ficar parando toda hora. Bom, mas não se esqueça de que você ali tem um público, que você deve dar atenção a todos eles. Faz esse trabalho de perder timidez com a oralidade e vai apresentar. Eu apresentei sempre, mas minha mãe sempre foi cobaia minha, né, mamãe? Aí tá aí, titia, love, Tilianor. Então eu sempre apresentei pra minha família. As minhas apresentações, as minhas palestras, eu passo antes pro meu público interno. Meu público interno é Tilianor, mamãe, Raquel, João Paulo, meus irmãos, minha família. Passo pro meu público interno, vejo se eles entenderam, se tá ok, legal. Então eu posso colocar pra turma, posso levar pra uma palestra. Então, sempre tenho com quem contar. Isso é sempre bom. Por isso que eu falo com vocês. Cadê aqueles professores? Cadê o material de vocês? Vocês estão formando? Você já montou seu caderno de networking? Cadê o telefone de todos os professores, de todas as áreas, todos os e-mails de todos os professores de todas as áreas? Você tem que fazer o seu networking. Porque quando você sai da faculdade, você vai ligar para quem? Você vai recorrer a quem? Né? Então, quando você tem um professor de previdenciário, chega uma causa de previdenciário, você vai trocar ideia com quem? Com aquele professor de previdenciário. Ele foi uma referência para você.
Ah, professor, tá me ligando. Vou mandar, peraí que eu vou mandar a minha live pro um colega que tá me ligando. E é a segunda vez que ele me liga. Cadê ele? Peraí, gente, porque senão ele vai continuar me ligando. Cadê? Ai, meu Deus, será que tá só no mandato? Deve estar no mandato. Pior que eu tinha ele aqui. Ah, mandei pra lá pra mandato, vamos ver se ele tem. Bom, enfim. Então, né? É importante a gente ter esse networking, a gente ter a quem recorrer depois de formado. E perder a timidez é uma coisa tão fácil, por quê? Você tem que imaginar o seguinte: quem é melhor do que você? Ninguém. Começa por aí. E por que ninguém é melhor do que você? Pense bem comigo. Somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Desses 7 bilhões, ninguém é igual, né? Somos DNAs único, a não ser a ovelha Dolly e aquela que teve dos gêmeos lá na China, tal, alguma coisa assim. Enfim, né? Sou só. O resto, todo mundo, todos nós somos diferentes um do outro. Ou seja, você é único da sua espécie. Se você é único na sua espécie, você já é o melhor. Então você tem que sempre procurar se superar e não ser igual aos outros, né? Essa comparação de rede social é muito perigosa, porque às vezes você olha aquela pessoa, você olha às vezes para aquela pessoa e fala assim: ah, eu quero ser igual a ela, eu quero lecionar igual a ela. Não, ela tem 35 anos de profissão, igual eu falei com meu pai lá no início. Não, eu não vou, se eu tenho 35 anos de profissão, eu tenho só 5, né? Ele falou, não, vai sim. Então, realmente, a gente não tem que ficar se comparando. Afinal de contas, as histórias de vida são diferentes, os tempos de profissão são diferentes, tudo é diferente. E você é o melhor da sua espécie. Não existe ninguém melhor ou igual a você, porque você é único. Então, você tem só que se superar, porque o melhor você já é, compreende? Então, a gente perde a timidez reconhecendo o valor que nós temos e que nós somos. Assim que a gente perde a timidez. Olhe sempre para o espelho, bem de frente, igual eu tô olhando aqui para vocês, com o olho fixo, e fala. Fala o que você tem que falar e não com aquela voz monótona. Vai sempre, né, alternando, buscando atenção, fazendo indagações, fazendo, né, com os jogos de linguagem, de fala, isso é importante. Bom, vamos lá, mais perguntas. Vamos ver aqui os comentários de vocês. Para Nossa Senhora dos Advogados. Não. Marote. Nos dê dicas para a busca propriamente dita pelo primeiro emprego de professor universitário, por exemplo. Ótimo. Ainda durante ou após concluído o mestrado. Perfeito, Natália. Ótima sua pergunta. Bom, como é que esse primeiro emprego? Primeira coisa que você tem que ter, currículo. Por quê? Porque hoje o MEC, né? Tanto é que quando eu fiquei na faculdade, eu continuei na faculdade porque eu tinha pós-graduação e o meu pai não. E como a faculdade precisava dos pontos, eles acabaram ficando comigo e não com meu pai. Então eu acabei tomando o lugar de papai. Papis, muito obrigada, realmente as bênçãos de Deus por esse momento. Valeu. Ótimo, não foi por mal, né? Mas eu tinha currículo. Então a questão de currículo é sempre importante. Maria Flávia, o que você acha? Eu saio da faculdade, faço uma pós-graduação ou faço mestrado? Se você quer carreira acadêmica, já vá direto para o mestrado. Não perca seu tempo. Ah, mas você quer uma área muito específica e tem uma pós-graduação que você acha que vai ser ótima? Então, segue essa pós-graduação. Se você acha que ficou alguma matéria para trás na faculdade, que você quer trabalhar melhor, ok, pós-graduação. Mas lembre-se, você tem que fazer o mestrado para ir para a faculdade. Não são todas as faculdades que aceitam professores sem mestrado. Segunda coisa que você deve fazer, Natália, sempre escrever artigos, né, para os sites jurídicos, para publicações. Ter um blog também ajuda muito na sua divulgação como professora. Fazer videoaulas e publicar no canal do YouTube, por exemplo, ter um canal do YouTube como professora. Ah, Maria Flávia, não tem ninguém que não lecione em nenhum lugar. Tá certo, mas você tem suas aulas no YouTube. Um dia alguém vai te descobrir, vai te chamar para lecionar, né? Ter o LinkedIn, fazer todo o seu trabalho de marketing digital como professor universitário no LinkedIn.
você buscar sempre esse primeiro emprego, né? As faculdades do interior, tem muita faculdade no interior carente de bons professores, de boas coisas, de professores diversos, né? Porque às vezes lá você tem um professor que leciona diversas matérias, né? Porque não são todos que têm a disposição para ir para o interior e conseguem estar lá. E eu mesma, Maria Flávia, eu sou uma pessoa que busco estar sempre junto do interior, aqui pelo menos perto da gente, né? Porque lógico, eu advogo aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem um escritório aqui, então tem que ser perto para conseguir conciliar a advocacia com a academia. Mas se você não tem se você não está, né, preso, fixo num lugar na capital, vá realmente para o interior, longe, para o interior, para você começar a sua carreira de professora universitária e poder levar, né, esse conhecimento à advocacia no interior que precisa tanto, e são muito carentes disso. Então eu gosto bastante, tenho diversos professores que eu faço parceria, eu tenho os professores de Sete Lagoas, que eu tenho uma parceria incrível, eu tenho os professores de Betim e de Contagem, que eu tenho uma parceria incrível. Então você ter parceiros, professores universitários, parceiros, é legal. Começa a segui-los no Instagram e começa a conversar com eles no Instagram, às vezes professores de outros estados, da matéria que você quer lecionar. Busca a aula deles no YouTube. Então, esse primeiro emprego, ele é sempre importante você primeiro criar o porquê que ele deve te contratar. Por que vai fazer bem para a faculdade te contratar? Qual é o seu diferencial como professora, se é o seu primeiro emprego? Bom, ela tem um canal no YouTube com diversas aulas que estão disponíveis e a aula dela é boa. Já sai na frente. Próxima pergunta. Vamos lá, a Catarina aí, olha, vários alunos, professores. Gente, eu tenho alunos que são professores. Eu tenho aluno que me ligou lá, assim, ele deve ter formado, ele foi uma das primeiras turmas a formar. E ele leciona no Kennedy, já na faculdade Kennedy há muitos anos, acho que tem quase uns 10 anos. Se bobear, tem 10 anos já. E aí, então, ele me ligou logo que ele formou e falou assim: Maria Flávia, professora, eu gostei muito do seu material, eu posso usar na minha aula? Pode, perfeitamente, pode usar. Meu material é lei seca, eu só separo ele pelas matérias que eu vou colocando. Lógico que pode usar, faz questão que use e usa mesmo. E vai dar aula de ética profissional, gente. Vai dar aula daquele professor que te encantou na faculdade. Começa a estudar, começa a falar, eu quero falar igual o professor Pedro. O professor Pedro estava aqui. Eu quero falar igual o professor isso aqui. Vai, gente, vai, explora. Qual é o professor que você quer ser? Eu queria ser o professor da Sociedade dos Poetas Mortos. Eu queria ser o professor meu pai. Eu queria ser a professora Andréia Toné. E fui correndo atrás disso. E hoje queria ser o professor Mota, que é um professor muito ligado nas tecnologias a favor da educação. E que trabalha muito com isso. Bom, vamos lá. Então, te dei as dicas. Natália, espero que tenha gostado. A Carolina Bartos, que legal. A Catarina, que é a grande advogada penalista. Você é maravilhosa, uma inspiração. Ai, vocês que são pra mim, sempre. Inspiração. Ei, Claudinha! Quando crescer, quero ser igual a ela. Vocês já são muito melhores que eu. Cortou o cabelo? Não, só parece, Tânia. Tânia mora lá em Ilhéus, né? Ilhéus, né, Tânia? Praia maravilhosa, coisa maravilhosa. E eu e a Tânia nos conhecemos porque eu lecionei para uma filha da Tânia. E que foi uma grande aluna minha, com um carinho enorme que eu tenho. Uma pessoa só com mestrado consegue dar aula em uma faculdade ou é necessário fazer uma pós também? Só com mestrado, Camila, não precisa da pós. Por isso que eu tô falando. Se você quer esse caminho, né, encurtar o caminho, você vai direto pro mestrado. Jacó também dava aula sensacional, pois é, lembra, eu levava muito o papai, ele dava pelo menos umas 2 aulas comigo. Hoje em dia ele não vai mais não, mas qualquer dia eu convenço ele aí. Queria ser como o professor Karnal. Eu também. Ou Cortella. O Cortella, vira e mexe, eu me pego no espelho imitando Cortella. Né? Eu falo, porque aí, né? Eu com aquele sotaque do Cortella. Então eu gosto bastante. Eu tenho uma admiração enorme pelo Karnal, pelo Cortella, pelo Pondé, o Clóvis de Barros. A história do Clóvis de Barros é linda também. Quais os desafios para dar aula online? Bom, eu vou ser muito sincera, Carol. Eu sou muito privilegiada, gente. Sou porque eu fazia já os stories, vários stories, né? Se cair, eu volto de novo, viu, gente? Se cair, eu vou voltar de novo. Que aí eu volto mais uns 20 minutinhos, uns 10 minutinhos e pronto. Bom, quais são os desafios da aula online? Eu fui privilegiada por quê? Porque eu fazia muitos stories, eu já tenho, né? Já converso com vocês muito, já tenho essa cara de pau mesmo das redes sociais e tal. Então que é a mesma coisa passa para online. Tá aqui a Claudinha, que tá tendo aula comigo online.
e pode falar se a gente tá conseguindo, né? Resgatar a mesma vibe, né, da aula presencial. Então eu procuro isso, eu procuro incentivar os alunos dentro da aula online. Ainda que eles não possam assistir no horário, eu fico o tempo inteiro assim com eles. Então a pergunta é essa, todo mundo responde, que eu vou dar o print agora e quero a participação de todos vocês. E aí eu coloco assim pegadinha para eles caírem, que eles caem, aí todo mundo ri, a gente ri todo mundo junto, porque aí todo mundo realmente cai. E aí todo mundo ri junto. É uma aula divertida, uma aula gostosa, uma aula que eu busco sempre a participação deles, que eu gosto quando eles comentam, quando eles colocam a experiência de vida que eles trazem para as aulas, é muito importante. Então a aula online para a aula presencial, para mim, Maria Flávia, ela não tem diferença a não ser realmente a falta que eu sinto dos abraços e de ver todos os sorrisos dos meus alunos, porque quando eu entro na sala de aula e tá tudo só as fotinhas deles, eu morro, porque eu queria ver o sorriso de todo mundo, mas pelo menos eles colocaram fotos pra mim, então eu fico vendo, ainda que seja a foto deles, tem a foto da Claudinha, do Cristian Alexandre, do Dionísio, da Thaís, de todo mundo, então tem a foto dos meus alunos, e eu tô assim, encantada com os meus alunos desse semestre. A Marcela, outra grande ex-aluna que tá chegando aí agora, ela vai fazer uma live hoje com a Grazioli, que também estava aqui, e vai falar sobre a aprovação no exame de ordem, o que vocês precisam para fazer, para estudar para o exame de ordem, como é que faz o exame de ordem. Aí, eu estou conseguindo, tá vendo aí, ó? Eu tô conseguindo, a Claudinha falou que eu tô conseguindo, a Isabela também falou que eu tô conseguindo, então ótimo. Então, acho que assim, é essa questão que a gente tem desse diferencial de buscar sempre a participação do aluno. Não existe professor sozinho mais, não existe. A aula, ela é construída por todos nós. É claro que a gente tem a informação, que eu vou falar, vai estudar daqui até aqui, mas é uma construção que a gente faz em conjunto. Inclusive, eu utilizei muito gamification, né, que eu utilizei o Kahoot no semestre passado e nesse, muito com a instrução do professor Mota, e aí eu fiz o gamification, fiz Kahoot com todos eles, que foi ótimo, a gente brincou até de Kahoot, e aí nesse semestre, aula online, eu ainda não consegui fazer a gamificação, a trabalhar com o Kahoot. Então, Carol Vidigal, se eu puder elencar uma dificuldade, uma diferença que eu tive, talvez tenha sido nessa gamificação da aula presencial que eu consegui fazer e não consegui ainda fazer na aula online. O que eu consigo é só com os prints mesmo que eu dou e as perguntas que eu coloco. Ah, que orgulho de ter sido sua aluna e desse carinho todo. Ah, não, gente, eu tenho um morro de carinho por vocês. Então, vocês sabem disso. Vocês são, assim, os meus filhinhos queridos. Vocês são parte de mim que vão para o mundo. E eu sou o que eu sou por ter em cada um de vocês comigo. Ei, André é um grande amigo de Imaculada, de escola, de colégio, né? Então, a gente leva isso para a vida toda, né? A sala de aula é muito importante para a construção daquilo que nós somos sempre. Então, valorizem. E aqueles que querem seguir a carreira acadêmica, sigam a carreira acadêmica, porque não tem coisa melhor que estar dentro de uma sala de aula e de aprender todos os dias, de ser aluna todos os dias. Eu muito mais me sinto aluna com vocês do que como professora, porque eu volto a repetir, eu muito mais aprendo com vocês do que eu leciono. Então é isso, gente. Agradeço a todos que participaram dessa live, que foi idealizada pela Camila. Eu agradeço a provocação da Camila, de a gente estar, né, dela ter me provocado a fazer essa live. Essa live é realmente para incentivá-los a seguir a carreira acadêmica. É uma carreira maravilhosa. E a gente participar da construção do futuro. Eu vou terminar com uma história que eu gosto bastante, que meu pai contava muito em sala de aula. Que é assim, tá faltando 2 minutos, vamos lá. Você tem 2 sujeitos construindo, né, colocando, assentando tijolo. Pega tijolo, assenta tijolo, passa cimento. Pega tijolo, assenta tijolo, passa cimento. Aí chega um sujeito, então, pergunta para um. Fala assim, e aí, o que você tá fazendo? Ah, não, eu venho aqui, pego tijolo, coloco cimento, assento tijolo, coloco cimento, assento tijolo. Tô construindo aqui, é uma parede. Aí perguntou pro outro, né, o que você tá construindo? Aí ele falou, não, tô colocando aqui os tijolos, tal, mas eu tô construindo uma catedral, né? Então, o propósito nosso, né, é maior. Então, a catedral, né, quando fala assim, eu tô construindo a catedral. Maria Flávia, você leciona? Não, eu construo o poder judiciário de amanhã. Então, isso para mim é um valor enorme, é um privilégio enorme, é uma responsabilidade muito grande. E eu agradeço a todos vocês, meus alunos e ex-alunos,
por fazerem, né, o que e me transformarem no que eu sou hoje, porque eu sou muito feliz estando com vocês. Muito obrigada a todos. Obrigada, Tatá, pelo carinho. Obrigada a vocês. Eu ainda não vi essas mensagens, Tatá, vou ouvir todas agora. Mas muito obrigada sempre pela parceria, pelo carinho de vocês, pela recepção. E sempre contem comigo. Camila, damei a live. Contem sempre comigo. Ei, Felipe, outro grande advogado. Gente, eu ainda tenho que fazer uma live com esses ex-alunos advogados que são, assim, fantásticos. E que são advogados raiz na veia, que lutam pela advocacia. Tô adorando seu Instagram, Felipe. Então, gente, é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada a vocês. Uma boa noite. E agora, às 20 horas, né? Daqui a 2 horas, nós temos a live com o professor Baltar. Que a gente vai conversar de nada, gente. A gente vai fazer uma live realmente para conversar da vida.